primeira pergunta, então, é a seguinte: por quê? Por quê? Né? Tudo começa pelo porquê, né? Tem até um livro muito bom do Simon, né, Sinek, que ele fala, né? Comece pelo porquê. Então, por que eu tenho dificuldade, né, em cobrar? Por que é difícil para mim cobrar? Anota essa pergunta, né? E aí é a primeira pergunta que você precisa se responder, né? Algumas pessoas falam comigo: eu tenho dificuldade porque, sei lá, eu fico sem graça. Não sei, eu acho chato. Deixa vir. Quando vocês ouvem a palavra dinheiro, o que vem na cabeça de vocês? Coloca aqui pra mim as primeiras palavras que vêm, da forma mais genuína, mais livre, assim, né? A gente precisa entender quais são as nossas crenças, né, que estão aí atreladas à questão do dinheiro. Por que cobrar é difícil para muitas pessoas? Claro que para cada um nas suas particularidades, né? Diante da sua história, da forma como lidou com o dinheiro desde pequeno, né? Vão ter as suas especificidades. Mas tem uma questão que é um elemento cerne, e que foi o elemento cerne para mim que eu precisei trabalhar, que foi a questão de entender quais eram as minhas crenças pessoais em relação ao dinheiro. Tudo começou assim, gente. Eu estava, por sinal, no curso de formação em OPC, numa aula maravilhosa, com a professora Dulce, e ela estava falando sobre orientação financeira. Era um programa interessante que eles tinham, e ela fez um exercício, né, conosco. Ela deu uma folha que era eu não queria contar, porque pode ser que em algum momento eu use esse exercício com vocês, mas não tem problema. Né, vai ser da vivência do momento de cada um. Era uma folha onde estava impressa um desenho de uma moeda de R$1, né, representando ali o dinheiro. E era uma folha, tipo uma moeda em preto e branco. E aí ela disponibilizou lápis de cor, canetinha e tal, e pediu para que nós coloríssemos, preenchêssemos aquela folha. Poderia colocar colorir, podia colocar palavras, enfim, que de alguma forma representassem como estava a nossa relação com o dinheiro naquele momento, né? Eu já te conto o que rolou disso aí, mas tudo começou bem assim mesmo. E aí, eu pergunto pra você também, né? Como que tá a sua relação com o dinheiro hoje? Se você pudesse aí, né, imaginariamente pensar nessa folha, tá? E colorir, que cores que te viriam? Como que você preencheria essa folha, né? Que cores você daria para essa moeda? É importante, sim, a gente pensar como está a nossa relação com o dinheiro e quais as nossas crenças, né? Por isso que eu pedi o brainstorming para vocês poderem começar, como se diz, a puxar o fio do novelo. Bom, e o fato é que eu fiquei muito incomodada, os colegas começaram a colorir, todo mundo fazendo atividade, foi me dando um negócio, foi me dando mal-estar, eu não conseguia. E aí a professora veio, né, você tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem? Eu falei, não consigo fazer o exercício. Resumo da história, não consegui colorir. E aí na hora de partilhar, né, com o grupo lá, com a nossa turma, eu falei que naquele momento eu sentia que a minha relação com o dinheiro estava daquela forma, estava cinza, né? Porque o desenho era em preto e branco, então era uma imagem meio acinzentada. E eu sentia que a minha relação com o dinheiro estava cinza. E aí fiz um pouco das partilhas lá, era um momento, financeiramente falando, era um momento muito difícil, muito apertado e tudo mais, que eu estava vivendo. E, enfim, foi um pouco assim. E eu me lembro que eu voltei dessa aula, né? Voltei para Juiz de Fora muito incomodada, muito mexida. Na época eu não estava em terapia. E aí eu disse assim pra Adriana, a gente ia e voltava juntas, né, das aulas. Eu disse assim, Dri, eu preciso de terapia, né? E aí eu fui buscar ajuda, mesmo com o aperto financeiro. Eu falei, eu vou ver da onde que eu posso puxar, da onde que eu posso tirar, mas eu preciso realmente de desembolar. Como assim? Se eu quero, né, eu sei aonde eu quero chegar, mas como assim? Eu tenho que aprender a lidar com dinheiro no sentido de aprender a cobrar, de aprender a conversar de forma natural. É como a galera colocou aqui, né? É a recompensa, é fruto do meu trabalho. Aí eu falava com a Adriana, mas eu sei isso aqui, mas eu preciso sentir isso aqui também, né? Precisa ser natural. Quando cheguei em casa, comentei isso com meu marido e ele já tinha me falado um tempo antes que eu precisava ler um livro, ele já tinha me sugerido, né, com relação a essas questões de dinheiro, que era O Segredo da Mente Milionária. Gente, não sei se vocês já leram. Eu olhei pra ele e falei assim, eu não preciso de tanto dinheiro. Pra que você vai me dar um livro pra eu poder Tipo assim, o livro já repeliu o nome. Aí ele olhou e riu e falou assim, gente do céu. Aí ele voltou naquela frase, né? Meu Deus, frase de psicóloga, né? Ele fala,
frase de psicóloga, como assim? Ele falou, amor, não tem necessariamente a ver com ganhar milhões ou não ganhar milhões. Lê o livro, né? E aí, gente, eu fui pra terapia e fui simultaneamente, né, me permitir. Então, tá bom, vamos ver lá, né? O economista ensinando aqui a psicóloga como cobrar, tá bom. Tipo assim, né? Achando que ele tava querendo ainda, como se diz, contar vantagem comigo, né? Falei, ai, meu Deus, você tem que entender que é problema. Falou, lê, por favor, depois a gente conversa, tá bom. E aí, gente, assim, claro que muitas coisas eu filtrei, tinham várias coisas do livro que realmente, assim, enfim, algumas coisas, né, não eram pra mim, assim, não surtiu efeito, não condizia com os meus valores. No começo, ele começou a trazer várias perguntas, eram vários exercícios, tanto que o meu livro tá todo rabiscado, porque eu peguei um lápis e eu fui respondendo, falei, eu quero, vou arregaçar as mangas, vou sair da minha zona de conforto e vou resolver essa questão. E aí eu fui respondendo as perguntas. E as perguntas todas estavam, digamos assim, se eu pudesse pegar a coluna vertebral delas, das perguntas, elas todas passavam por perguntas em relação às crenças, né? Questionamentos muito importantes. Eu queria dividir com vocês alguns desses questionamentos, né? Qual a sua relação com o dinheiro, então? Já tinha vindo essa. Outra pergunta. O que você costumava ouvir a respeito de dinheiro, sobre o dinheiro na sua infância? Que frases você lembra, né? Que você ouvia na sua casa, enfim, na sua convivência social como um todo? Que frases eram essas? E, gente, me vieram coisas, assim, do famoso arco da velha. Como que era a relação com o dinheiro dentro do seu núcleo familiar? Como que se conversava ou que se não conversava sobre dinheiro dentro do seu núcleo familiar? Parece que foi vindo um maremoto, assim, dentro de mim. Foi vindo um maremoto. Mas eu lembro que em alguns dos momentos que eu ia para a leitura, eu saía, assim, com um mal-estar profundo. Em outros momentos, eu saía, assim, incomodada, mas assim, com a certeza de que são essas perguntas que eu preciso responder, né, para desfazer esse nó. Me vieram, né, várias reflexões, várias lembranças, na verdade, de realmente como que os meus pais lidavam com o dinheiro, né, como que era essa questão da organização financeira dentro de casa. Meus pais tinham um comércio, né, uma padaria, eu cresci dentro de uma padaria. Como que era a minha relação e a relação deles com o dinheiro, como que era, por exemplo, foram me vindo lembranças de frases, a gente ajudou desde muito pequeno, tanto eu quanto os meus irmãos, né? E aí, lá no comércio, e me vinham frases de quando eu tava indo pra padaria para cumprir o meu turno, digamos assim, geralmente sábado, principalmente final de semana a gente ajudava mais, né, naturalmente. E foram frases que algumas me marcaram de forma extremamente positiva, e outras me marcaram de forma extremamente negativa, né? Então, aí entra uma outra questão. É como se a gente precisa identificar qual drive está instalado na sua mente em relação ao dinheiro. É o drive da escassez ou é o drive da abundância?